Olá, eu sou Juliana Neiva e começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, auxílio creche. Toda mãe trabalhadora tem direito, mas e o pai? Ele também recebe esse benefício? Veja no quadro Vale para Eles, Vale para Elas. Esclareça suas dúvidas sobre acúmulo e desvio de função. Saiba mais sobre o artigo 476 da CLT. Ele foi usado pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho durante a análise de um caso referente a afastamento por auxílio-doença. Não saia daí, o TV TST está no ar. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a 8ª Semana de Qualidade de Vida e Saúde do TST. Os servidores ganharam de presente atividades como oficina de arte, massagem relaxante e cuidados estéticos. Palestras com profissionais da saúde também marcaram a semana. A redução do intervalo intrajornada sem prejudicar a saúde do trabalhador foi tema de reunião no TST. O pedido para um encontro foi das centrais sindicais. Os dirigentes alegam que é interesse dos trabalhadores ter a opção de reduzir o intervalo por meio de convenções coletivas, mas argumentam que a medida ainda não tem segurança jurídica. O presidente do TST, ministro Carlos Alberto, disse que a redução do horário de almoço só é bem-vinda quando não prejudica a saúde e o bem-estar do trabalhador. A Prefeitura de Maringá e o Sindicato dos Servidores Públicos do município participaram de audiência de conciliação no TST. A busca é por um acordo sobre reajuste salarial de alguns servidores da Prefeitura. O processo se arrasta há mais de 20 anos. A princípio, não houve nenhum acordo. Um novo encontro no TST já está marcado para o dia 20 de agosto. Se não houver conciliação, o caso segue para julgamento. A proteção à maternidade é um direito que a lei garante às trabalhadoras. A existência de creche custeada pela empresa ou o pagamento do auxílio creche também está previsto na Constituição. Mas e o pai trabalhador? Não tem direito a esse benefício? Algumas empresas entendem que não. É aí que começa a polêmica. Veja na reportagem de Alexandre Matola. No Brasil, as mães trabalhadoras, independentemente da profissão, têm direito a que as empresas onde trabalham arquem com as despesas de creche para os filhos de até 6 meses de idade. A Constituição, ela é clara ao estabelecer que seriam os trabalhadores rurais ou urbanos. Então, não faz distinção de cargo, do tipo de profissão. Então, seria o trabalhador em geral. Está na CLT. A empresa com mais de 30 mulheres maiores de 16 anos é obrigada a ter um local onde as mães possam deixar os filhos de até 6 meses de idade. Uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego prevê que a empresa poderá, em substituição à existência de um local, que é exigência também da norma, adotar o sistema de auxílio creche. O auxílio ou reembolso creche é um valor definido em acordo coletivo que a empresa tem que repassar diretamente às funcionárias, seja qual for o número de mulheres no estabelecimento. Normalmente, o valor é definido em acordos e convenções coletivas das categorias trabalhistas. O empregado, a empregada, no caso, que mantiver o seu filho em uma creche e ela efetuar o pagamento, para ela ter o reembolso, ela vai apresentar na empresa, junto ao seu empregador, o comprovante de pagamento e a empresa ela terá o prazo de até 3 dias úteis para reembolsar o valor dispendido pelo empregado com o pagamento da creche ou da pré-escola do filho. Caso a trabalhadora decida deixar o filho com a babá que precisa ser remunerada,
É importante saber que a lei não faz essa previsão. A aceitação da empresa em casos assim para reembolso vai depender de negociação direta. A empresa que descumprir a lei pode ser multada em até R$ 805,09 a cada situação irregular encontrada. Mas o trabalhador homem não tem recebido esse mesmo tratamento. Muitas empresas têm deixado esses chefes de família sem o benefício do auxílio creche. Por vezes porque existem acordos e convenções coletivas em algumas categorias que estabelecem que o homem não faz jus a esse direito. Mas será que pela lei isso está correto? Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Existem sim convenções coletivas e acordos coletivos que prevêem que as mulheres terão direito ao auxílio creche. Agora, no nosso ponto de vista, e assim, dentro do ordenamento jurídico, nós temos a hierarquia das normas e a Constituição, ela está lá no topo da pirâmide de Kelsen. E então, você ir contra o que está estabelecido na Constituição, que é o princípio da isonomia, de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, está lá no artigo 5º, inciso 1, é inconstitucional. Eu acho que tem direito também o homem, que paga imposto, paga trabalho também, tem que deixar com alguém para pagar, entendeu? Então tem que ter a creche. Então, o homem tem direito a receber o mesmo benefício que uma mãe recebe, porque se ele tem as mesmas preocupações de uma mãe, ele tem os mesmos direitos que uma mãe tem de receber o benefício. Ele deve receber se ele, no caso, estiver sustentando os filhos dele, porque eu creio que esse auxílio creche é para a mãe poder estar sustentando os filhos. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Gabriela Martins, de Brasília, quer saber mais sobre acúmulo e desvio de função no trabalho. Como é definido o acúmulo e o desvio de função no trabalho? O acúmulo de funções ocorre quando o trabalhador tem de desempenhar tarefas diferentes das quais ele foi contratado a realizar e manter também as suas próprias funções. Já o desvio de funções ocorre quando o trabalhador tem de desempenhar uma outra função diversa da ordinária, ocupando uma nova atribuição. Existe na lei qualquer previsão de adicional por acúmulo de função? Existem apenas duas hipóteses de previsão legal, que é a situação do radialista e a situação do vendedor. As demais hipóteses são previstas em negociação coletiva. Há várias categorias, como eletricitários, que têm adicional de dupla função, por exemplo, para motorista e para eletricitário, zeladores, e são exceções. Acúmulo ou desvio de função podem gerar indenização? Podem gerar várias espécies de indenização. Uma delas é a equiparação salarial. O trabalhador foi contratado por uma função e acaba desempenhando outra semelhante à de um colega que recebe salário maior. Nesse caso seria por meio da equiparação salarial. E também indenizações previstas nas leis que eu citei, nas convenções coletivas, e há uma corrente jurisprudencial que permite também uma indenização diferente, baseada no direito civil, pelo acréscimo patrimonial que o empregador tem ao obrigar o trabalhador a desempenhar mais de uma função. E faça como a Gabriela e mande sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E volta em 1 minuto. Até já! Recurso ordinário e mandado de segurança é o assunto da súmula número 201 do TST. Veja o que ela diz. A
A súmula número 201 do TST diz: da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. A súmula 201 do TST ela foi criada numa circunstância em que havia dúvida com relação à impugnação das decisões em mandado de segurança em competência originária dos tribunais regionais do trabalho. Essa súmula esclarece a controvérsia, estabelecendo um prazo de 8 dias para a apresentação do recurso ordinário em mandado de segurança. Cumpre observar que o recurso ordinário, em mandado de segurança, tanto na Justiça do Trabalho como na Justiça Comum, destina-se a levar a controvérsia ao Tribunal Superior quando há denegação da ordem, ou seja, quando o pedido no mandado de segurança em matéria trabalhista é julgado improcedente, quando a ordem é denegada, cabe então o recurso ordinário. Quando a ordem é concedida, ou seja, quando o pedido é julgado procedente, o recurso cabível é o recurso de revista, preenchidos os demais pressupostos constitucionais de admissibilidade. Trabalhadora contratada como professora de inglês precisou entrar na justiça para ter direito aos benefícios da categoria. Apesar dela não ter habilitação legal e nem registro no Ministério da Educação, a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST aceitou o pedido. Esse é o julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Juliana é professora de inglês há 13 anos. Ao longo da carreira profissional, para não perder oportunidades de emprego, ela aceitou o salário de auxiliar, de instrutora de inglês, uma maneira que algumas empresas encontram para pagar menor remuneração e encargos trabalhistas. Isso acontece bastante justamente por essa falta de legislação específica, né? A pessoa, quando ela entra para dar aula em uma escola de inglês, o que vai estar assinado na carteira dela, o posicionamento que ela vai realmente exercer ali, que está no sindicato, vai depender de quem registrá-la. Então, se essa pessoa, por algum motivo, decide que é melhor para a empresa ter esse registro como instrutor, porque não tem que pagar um tributo maior, por exemplo, isso acontece muito comumente, na verdade. A Seção 1 em Dissídios Individuais do TST analisou o caso de uma profissional que tinha experiência, mas não habilitação legal e registro no Ministério da Educação para dar aulas. Na teoria, ela não poderia lecionar, mas na prática, tinha até documento que comprovava as atividades no curso de idiomas. Na carteira de trabalho constava que a profissional foi contratada pela escola de idiomas como professora de inglês. Mas, mesmo assim, ela não recebia os benefícios fixados por normas coletivas, como, por exemplo, a diferença de horas extras e também a multa decorrente do atraso de pagamento de salário. A trabalhadora recorreu ao TST, mas o relator, ministro Renato Paiva, não aceitou o recurso. Por questões de ordem técnica, mas esclareço que se trata de recurso de embargo interposto antes da lei 11.496/2007. Mantenha o voto. A lei em questão deu nova redação ao artigo 894 da CLT. Modificou o processamento de embargos no Tribunal Superior do Trabalho. Mesmo assim, a partir do voto do relator, foi aberta divergência no caso. Nós temos regulamentado, jurisprudencialmente, enquadrado esses professores de cursos como professores independentemente da habilitação legal. O primeiro precedente, citado pelo ministro Zé Roberto, é o ERR 70.054 de 2008. Professora, contratação como técnica de ensino, primazia da realidade. Aqui nós determinamos a aplicação das normas relativas à categoria dos professores. Mas, assim como o relator, a ministra Dora Costa não aceitou a violação ao artigo 317 da CLT, que prevê o exercício remunerado do magistério com habilitação legal. Existem dois sindicatos que representam, o específico dos professores e o outro dos cursos livres. Então eu parto do princípio de que eu não posso presumir
que a empresa estaria enquadrada ou deveria cumprir as normas dos sindicatos professores. Então, tenho dificuldade, a exemplo do ministro relator, de conhecer por violação ao artigo 317. Os ministros José Roberto e Alexandre Agra não tiveram dúvida. Chegaram à conclusão que a profissional poderia sim ser enquadrada na categoria dos professores. O enquadramento da empresa e da empregada nas categorias econômica e profissional seria mera consequência. Ela, professora, e a reclamada, estabelecimento de ensino. Portanto, é uma questão só. E seria possível, se adotado o entendimento oposto, entender-se violado, sim, o artigo 317, porque se deu a ele um alcance muito restrito e formal. E aí prosseguir. Eu só acrescentaria que não há nos autos nenhum registro da existência de 2 sindicatos da categoria econômica. Presidente, quem de forma remunerada exerce o magistério, no meu entender, é professor. Não importa se exerce esse magistério em colégio, se exerce esse magistério em curso de idiomas. A sua atuação em um ou outro é uma atuação como educador. Pelo que seu enquadramento sindical é mais do que decorrência automática. A falta de habilitação legal e de registro no MEC restou superada, inclusive, pela própria anotação na CTPS da trabalhadora, dessa condição de professor e pela realidade da atuação. O ministro Barros Levenhagen observou que o recurso estava sendo analisado com base em precedentes e isso o incomodou. Nós estamos a deliberar sobre violação literal do artigo 317 da CLT. Os colegas que me antecederam e abriram divergência tiveram que recorrer a precedentes desta subseção, que firmou tese de ser inexigível. Quer me parecer que devesse haver uma divergência específica aqui para que pudéssemos abrir a cognição. Porque tal como colocado pelo regional, 317 não tem habilitação nem registro, a decisão que diz que está assim está consonante. Como é que eu vou dizer que foi mal aplicada? Eu só vi aqui que foi mal aplicada porque essa subseção já afirmou orientação de que o 300... Ou seja, eu estou me valendo de precedentes não trazidos aqui neste processo para dizer que houve má aplicação. Quando aqui se trouxe divergência considerada por todos inespecífica. Sinto uma dificuldade enorme de me valer de precedentes desta Corte, com a qual concordo, para aplicar num caso em que a divergência é absolutamente inespecífica. Se tivermos que abrir esse precedente, toda vez que vier um recurso por violação de dispositivo de lei, cuja decisão guarda consonância com a sua literalidade, sem divergência específica, apenas porque a SDI, em casos passados, conhecera desse recurso e firmar essa tese, nós estamos dando um nó no recurso de embargos. Por maioria de votos, a SDI 1 decidiu dar razão à trabalhadora e reconhecer o enquadramento dela como professora de inglês. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo que, por maioria, vencidos os ministros, o relator Renato Lacerda Paiva, ministra Dora, ministro João Ares Dalazen, ministro Barros Levenhagen, ministro Brito Pereira e a presidência, que não conheciam, e o ministro Ives Ganda, que conhecia por divergência negar provimento, a decisão é no sentido de conhecer por violação do artigo 317 da CLT e dar provimento aos embargos. O ministro José Roberto ainda fez uma nova sugestão ao presidente. Tenho a impressão de que temos que definir a premissa e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, que não avançou na questão do artigo 317. Então, com todo respeito, proponho conhecer por violação, na forma já colocada, dar provimento, fixar a premissa de que a reclamante era professora
e de que as normas coletivas constantes dos autos são inaplicáveis. São inaplicáveis, isso. E determinar que outra sentença seja proferida com base nessas premissas, como se entender de direito. Determina o retorno ao primeiro grau. E não perca no próximo bloco. O ministro do TST, Hugo Sherman, esclarece dúvidas da população sobre a Justiça do Trabalho. É em 1 minuto. Até já. Convidamos o ministro do TST, Hugo Sherman, para esclarecer as dúvidas da população sobre os direitos do trabalhador. Veja a primeira pergunta. Eu quero saber quando a carteira de trabalho deve ser atualizada. A carteira do trabalho é o documento pessoal e mais importante do trabalhador, porque lá estão anotadas os principais dados do contrato de trabalho e as ocorrências. E também ela deverá ser atualizada, sempre na database da categoria a que pertence o empregado, ou sempre que o empregado solicitar ao empregador quando tiver alguma alteração em relação àqueles dados do contrato. Por exemplo, tiver alteração de função, alteração de salário ou uma outra alteração contratual substancial. Também anotação das férias. Então, não existe um prazo estabelecido para que seja solicitada essa atualização, mas sempre que o empregado solicitar ao empregador e tiver uma alteração a ser registrada, ele deverá fazê-lo. E temos mais uma pergunta de um telespectador. Confira. Qual o prazo para pagamento da remuneração das férias e abono? A CLT estabelece como prazo para pagamento das férias e do abono pecuniário até 2 dias antes do empregado sair de férias. E a lei assim o faz justamente para que o empregado possa usufruir das férias, quer dizer, sair com dinheiro antecipadamente. E o não cumprimento deste prazo, ele sujeita o empregador ao pagamento em dobro destas férias. Uma gerente de loja vítima de acidente de trabalho não vai receber verbas salariais referentes ao período em que ficou afastada por auxílio-doença. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros usaram como base o artigo 476 da CLT para pôr um ponto final na questão. Veja na reportagem de Cristiane Meirelles. O artigo 476 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que, em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. O artigo 476 da CLT ele trata da suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, a suspensão do contrato de trabalho é em decorrência de um problema de saúde do empregado. Isso quer dizer que o empregado se afasta do seu trabalho para passar a receber sua remuneração por um benefício securitário, do INSS. Nessa ocasião, o empregador ele não vai realizar nenhum pagamento de salário, de verba alimentar, durante o período em que o empregado estiver afastado. Isso não quer dizer de forma alguma que o empregado terá perdido o seu trabalho, que terá rescindido o contrato de trabalho. Então, logo cesse essa condição de suspensão do contrato de trabalho, então logo o empregado recupere a sua condição de saúde devidamente periciada pelo INSS, ele retornará ao labor, retornará ao exercício das suas atividades e, consequentemente, o empregador passará a realizar o pagamento da sua remuneração normalmente. A Clênia trabalha como recepcionista em uma clínica há 9 anos. Em abril de 2011, quando foi fazer um exame de rotina, descobriu que estava com câncer de mama. A doença avançou tão rápido que em 7 meses ela precisou retirar a mama esquerda. Em dezembro de 2011, a Clênia se afastou do trabalho, teve o contrato suspenso e desde então recebe pelo INSS o auxílio-doença, que equivale a um salário mínimo. É um auxílio que nos dá ajuda na hora de você fazer os exames, que às vezes você não consegue fazer no público para entregar daqui 10 dias para o médico, você vai lá e faz particular, entrega para o médico normalmente.
Hoje, a Clênia veio para mais uma perícia médica e mesmo já tendo passado por 8 sessões de quimioterapia, agora é preciso fazer a radioterapia. Ela sonha com um dia em que poderá trabalhar de novo. Gosto muito de trabalhar no emprego que eu estou trabalhando, né? E quero voltar a trabalhar, porque é uma prorrogação da sua vida, né? O trabalho. Com fé e esperança que eu voltarei. Em Curitiba, um caso parecido. Uma gerente de loja precisou ser afastada das atividades depois de se acidentar no trabalho e sofrer lesões no ombro e no joelho. Ela ficou recebendo o auxílio-doença, mas recorreu à justiça para ter o direito também às verbas salariais referentes ao período que ficou afastada. O Tribunal Regional do Paraná condenou a empresa a pagar à gerente indenização de R$20 mil pelos acidentes ocorridos e também determinou o pagamento das verbas salariais. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento com base no artigo 476 da CLT. De acordo com o ministro Vieira de Mello Filho, o auxílio-doença não prevê o pagamento das verbas salariais e a gerente teria confundido o benefício com o auxílio-acidente, que é outro tipo e não impede o recebimento de verbas salariais. O auxílio-doença acidentário é aquele tipo de benefício que a pessoa recebe por um período onde ela fica incapaz para o serviço. É um benefício temporário, uma doença que a pessoa pode adquirir no trabalho, indo para o trabalho, ou mesmo uma doença que ele adquire e fica incapaz para atividades laborativas. Quanto ao auxílio-acidente, após ele passar por um auxílio-doença acidentário, voltar ao trabalho ou não, ou o médico detectar que realmente ele vai ter uma perda permanente de sua atividade laborativa, ele vai receber o médico vai solicitar que seja concedido um auxílio-acidente para o segurado. Isso seria a diferença entre os dois benefícios. Dessa forma, o TST manteve a condenação ao pagamento de R$20 mil pelos acidentes sofridos pela gerente, mas negou o pagamento das verbas salariais. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!